E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio eu vou falar para vocês um resumo, né, como é que foi a minha experiência de participar de um grupo de WhatsApp da Terra plana, né? O que eu aprendi aí bem entre aspas. Então, caso você não segue o Simascast, o podcast, já fica a sugestão aqui para vocês seguirem aí no Spotify, caso estejam ouvindo pelo Spotify, ou pelo YouTube também tem um canal, só para pesquisarem aí Gustavo Simas, já deixar o like no vídeo e a inscrição no canal, caso esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Então, primeiro ponto aqui, na primeira parte, é interessante a gente resgatar mais ou menos como é que é o histórico da ciência, né, ao longo desses séculos, de milênios, na verdade, de avanços científicos, né? Então foi necessário muito tempo, né, vários milênios, para o homem saber mais ou menos entender um pouquinho de como é que é o nosso lugar no universo, né? E muitos séculos também para o desenvolvimento de pensamento filosófico e pensamento científico mesmo, né? De como estruturar um modelo de experiências mensuráveis para a gente conseguir estabelecer os métodos científicos, seja para refutar ou para reforçar uma teoria, né? E isso é bastante visto, né, pelo Karl Popper, que é um dos cientistas, um dos filósofos teóricos da ciência. Fica a sugestão de livro aqui, que no caso é a lógica da pesquisa científica, né? Mas voltando lá atrás mais em detalhes aqui no caso modelos, né, de Terra, e a gente já via, né, modelos do Aristóteles e de Ptolomeu, por exemplo, que já eram considerado uma esfera, né? E já era considerado, né, não necessariamente uma esfera, mas também um geóide, né, a forma arredondada da Terra, né? Mas claro, naquele tempo, né, na ciência antiga, da Grécia Antiga, ainda era considerado o geocentrismo. Isso era uma ideia bastante utópica e bastante perfeita para a igreja, já que com a Terra no centro de tudo, no centro não só da galáxia, né, mas do universo como um todo, já era uma maneira de incentivar e reforçar a ideia de que Deus criou o ser humano, né, criou o Homo sapiens para estar no centro de tudo, e a gente é único, e a gente tem essa dádiva, né, esse benefício divino. Só que séculos depois, com avanços, né, de descobertas de Copérnico e de Galileu também, entre outros cientistas, né, mas principalmente esses dois, Copérnico e Galileu, a gente já teve reunidos evidências suficientes para comprovar que a Terra não é só uma esfera, né, um geóide, mas também ela não está no centro do sistema solar, não está no centro da galáxia ou do universo. Então veio a ideia definitiva do heliocentrismo. Claro que Galileu teve problemas lá de ir para a fogueira e acabou não recuando, né, 2 vezes para não ir para a fogueira, e tendo mais tempo de vida para poder desenvolver a teoria do heliocentrismo, né? Eu também na pele dele não daria vida por conta dessa ideia, né? E ele acabou tendo mais tempo de vida para pesquisar e fazer reforçar a ideia do heliocentrismo para depois da morte dele, né? Então, com isso, né, a gente já tem essa ideia aí de século já definida e comprovada, mas parece que ultimamente, né, com os meios de comunicação mais modernos e cada vez mais instantâneos, a gente facilita a disseminação das informações falsas, né, as fake news. E com isso, né, consequentemente, várias dessas teorias da conspiração conseguem fisgar a mente de pessoas incertas, né, que desconfiam muito das coisas, os céticos, e guiar essas pessoas pro rumo à escuridão da pseudociência, né, do desconhecimento e da ignorância. Então aqui eu fiz um resumo em tópicos como caso vocês já acompanhem aí o podcast, já sabem que eu tendo a minha tendência é organizar as coisas em tópicos, mas aqui eu organizei de forma ao que eu aprendi aí, ou desaprendi com esse grupo de WhatsApp chamado Estudo Terra Plana. Então, explicando como que eu descobri esse grupo da Terra plana, foi simplesmente por mensagens encaminhadas aí no WhatsApp, né? Então, já vem aquela notificação, aquela mensagem em cima, né? Aquela informação de que é mensagem encaminhada, e às vezes, como é muito suspeita, aparece até uma lupa no lado para pesquisar no Google se é fake news ou não. E por curiosidade, uns amigos, né, acabaram se infiltrando nesse grupo, os amigos que não são terraplanistas, mas
porque não tenho nenhum amigo terraplanista, nem tenho intenção de ter amigos terraplanistas. Mas eu acabei entrando e fiquei um mês e meio mais ou menos. Então aqui um compilado de tópicos desses aprendizados aí. Primeiro, tudo é baseado nas escrituras, né? Então a gente tem a Bíblia e principalmente o que é chamado o livro de Enoch, que eu pensava que era Hancock, né? Aquele filme do Will Smith, super-herói, mas é Hanok, que é em hebraico, né? E é traduzido em Enoch para português. Então essas escrituras têm a resposta para todas as dúvidas possíveis que uma pessoa possa ter em relação aí à cosmologia e à astronomia terrestre. Então, se o Enoch afirmou, com certeza isso é uma verdade pura, porque ele era o Messias, era visionário e profeta de todas as eras possíveis. Então, a partir do que ele escreveu, né, o que outras escrituras têm, mas principalmente ele, no grupo que eu estava participando, é que a Terra, além de ser plana, obviamente, ela tem uma borda aí de Antártica. Então, em torno de todo o círculo da Terra tem esse recheio que é a Antártica, que é o gelo primordial que cerca aí o domínio terrestre. Então, a gente é incapaz de atravessar essa barreira por vontade divina, já que a gente pertence à Terra, né? O Homo sapiens tem esse pertencimento, e essa ideia de pertencimento é algo que explica também mais um ponto logo mais que eu vou falar. Outro ponto é que tem um oceano além do domo, né? Tem algumas vertentes, e sim, existem subteorias da Terra plana, né? Subteorias da teoria mor da conspiração, que acreditam que tem um oceano primordial além do domo, né? Além do firmamento. E isso, né, acaba tendo discussões incisivas e intensas entre o pessoal de vertentes e crenças diferentes aí do terraplanismo. Essas discussões causam bastante problema aí nos grupos, eles discutem entre si. E além disso, além de ter o oceano, uma das vertentes acredita que tem o oceano, elas acreditam que tem seres, né, navegando nesse oceano, como águas vivas gigantes, baleias e outros seres aí inimagináveis e nunca antes vistos pelos olhos humanos. Outro ponto é que o Sol tem um padrão de iluminação direcional. Então, uma coisa bem curiosa, né, e maravilhosa que eles explicam é que o Sol não ilumina de forma omnidirecional, ou seja, para todos os lados. Não, ele ilumina só numa direção, né, específica, num foco, né, numa região específica, e com isso, com o Sol e a Lua que ficam só 5 quilômetros acima, né, de altura, de altitude da superfície terrestre, ele consegue iluminar, por exemplo, o Brasil, enquanto no Japão é noite. Mas outra vertente de crença da Terra plana tem uma explicação que faz um pouquinho mais sentido, mas mesmo assim é absurda, e eu vou falar mais adiante também. E retomando aquela ideia de pertencimento, já surge esse tópico aqui que a gravidade não existe. Então, um avião pode voar, mas a água, por exemplo, que é muito mais leve, é incapaz de tal feito, né? Então, os terraplanistas não têm ideia, parece, do conceito de densidade. Então, eles acreditam que é impossível existir gravidade, que é uma invenção lá do Isaac Newton, absurda, e que o Einstein acabou, né, mudando isso, e reforçando essa ideia absurda com toda a teoria da relatividade, né, que explica também a gravidade. Mas as coisas permanecem na Terra por conta de pertencimento. Então a gente humano, né, nós humanos, a gente não consegue flutuar nem voar por conta do pertencimento à superfície terrestre, à vontade divina desde a criação, e vai ser assim até o Apocalipse, como dizem as escrituras, já retomando aquela ideia de pertencimento à Terra, já que a gente não pode sair do domo, né? A gente não pode viajar para outros planetas ou para outros lugares, né, extraterrestres. Então, muita gente que estava no grupo da Terra plana é crente, né, tem a religião cristã, mas mesmo que você seja ateu, né, você pode ser terraplanista, embora eles tenham uma rixa, né, certa discriminação, certo recuo com pessoas que são ateus. Um outro ponto, outro tópico aqui, né, que se não se adequa à teoria, então você pode inventar, né? Então o terraplanista tem esses argumentos, essas manipulações de inventar ou buscar nas escrituras algo uma interpretação que não existe, que é totalmente absurda para poder se adequar aos fatos. Imagens da NASA, por exemplo, são totalmente falsas, e uma simples análise do que o pessoal faz, né, no Photoshop, até no Paint,
já conseguem revelar os pontos, né, que tem câmeras de estúdio, iluminação falsa e outros erros aí que a NASA deixou escapar na montagem, né? Então, nunca teve chegada à Lua, nunca teve envio de satélites e a gente é incapaz, já que totalmente a gente é incapaz de sair da Terra por conta do domo e do nosso pertencimento à Terra, né? Inclusive, eu botei, né? Caso você queira ver os prints que eu tirei do grupo do WhatsApp, tá lá no Medium, que é o site, essa outra plataforma que eu fiz esse texto. E tá lá medium.com, é só você pesquisar, né, Gustavo Simas, ou, né, o que eu aprendi num grupo de WhatsApp da Terra Plana, que vai estar lá os prints do WhatsApp, né, em que eles falam, tem vários programas, vou ler aqui mais ou menos o que eles diziam, né, uma prova disso é você tira uma foto e aplica essa mesma configuração, não aparece essas coisas. Para essa edição ter saído perfeita, ele tinha que criar tudo do zero e não pegar nenhuma imagem da internet, etc, etc. 100% fake essa foto. É fake mesmo, eu aumentei a exposição aqui no Photoshop antes de ver, já que tinham mandado no grupo e vi que a montagem mal feita. Então para eles é tudo computador e a NASA é totalmente falsa. E obviamente, não existem alienígenas, já que somos os únicos seres no universo desde a criação até o apocalipse. E mesmo se existissem alienígenas, eles não seriam capazes de adentrar o domo, já que o domo é essa parte semisfera protegida, né, de vidro, seja de vidro, de uma energia ou qualquer outro material desconhecido que protege a Terra. Próximo tópico é que cada Messias tem o seu séquito. Então existem vários grupos de Terra plana, e no grupo específico que eu estava, né, que é o Estudo Terra Plana, eu não vou citar os nomes aqui das pessoas ou desse líder, desse Messias, já que ele não merece divulgação nenhuma, mas eles acreditavam que tinha 2 sóis. Então lá a Cássia Eller, quando cantava o segundo sol, já estava sendo muito sábia, né? Não era só uma metáfora. Eles acreditavam que era verdade, que ela já sabia de coisas aí do livro de Enoque e de tudo mais da Terra plana. Então, nesse ramo de estudos, o Messias do grupo dos 2 sóis acreditava, ele pesquisava, ele faz lives, inclusive no YouTube, pesquisa no Google algumas imagens e alguns minutos ele já chega à conclusão de que existem luminares, né? Os luminares são os sóis e a Lua. Então, ao invés de ter a rotação em cima da Terra, né, com um ponto, um Sol iluminando só uma região, de acordo com essa outra interpretação dos escritos do Enoque, ele entendia, esse Messias entende que existem 2 sóis que saem por um portal do domo, enquanto o outro entra em outro portal, na outra região da Terra plana. Então, enquanto um sol ilumina o Brasil e entrando no domo, outro sol que está saindo do domo num portal lá mais próximo do Japão, né, na Ásia, ele tá causando a noite porque ele está saindo desse portal. Então é algo assim bastante criativo mesmo, né, que nenhum escritor de ficção científica acho que chegou a imaginar isso, pelo menos não que eu saiba. E também com essa extensão das descobertas, eles chegam às conclusões de que, com só alguns minutos de pesquisa, como eu falei, né, das imagens no Google, pode existir 2 luas, não, né, para aprimorar a simetria das coisas e para deixar, já que existem 2 sóis, tem que ter 2 luas também. Mas uma coisa que mais me surpreende é que o pessoal aceita, né, de forma cega, de forma rápida e fácil, todas essas palavras desse Messias, pastor que guia as mentes das pessoas que acreditam piamente na Terra plana. Então, né, mas depois de algumas semanas no grupo vendo aquelas barbáries, já pouca coisa já me surpreendia. Então aqui mais uma frase, né, do que o pessoal dizia, que se Enoque escreveu 266 livros, se não me engano, se nós não tivermos a mente aberta, a verdade ficará muito distante de nós se nos limitarmos apenas ao cânon bíblico modificado e retirado matéria, vamos estagnar. Então, pessoal, eles botavam inclusive palavras erradas aqui, né? Escreviam de forma aleatória o pensamento assim que né, nada estruturado e além de ter um erro lógico tinha inclusive muitos erros de português, né? E muitos emojis assim para completar, como se os emojis reforçassem a ideia. Outro tópico é que existia um rodízio de teorias da conspiração. Então não é só a Terra plana que eles se você acredita numa teoria da conspiração, a sua possibilidade de acreditar em outras é muito, muito alta, né? A probabilidade.
Então eles acreditavam aí que o coronavírus é uma invenção, mas se o coronavírus existe, de fato ele foi ativado pelo 5G, né? Tem máscaras e lockdown são uma forma de controle do governo e controle também dos Illuminati e da nova ordem mundial, e as vacinas comunistas, né, vão vir com chip e toda essa ideia mirabolante, né, que inclusive aquecimento global, né, que é tudo invenção da mídia globalista. Então isso e todas as outras teorias relacionadas da conspiração são invenção da mídia globalista que querem controlar e deixar as pessoas mais longe da verdade. Inevitavelmente, né, com todas essa cacofonia e essas coisas absurdas, virava um circo. E muitos globalistas, né, se infiltravam, como eu e alguns amigos, e tinham e acabavam sendo bastante irônicos no envio de mensagens. Né? E tinha fora as disputas entre os próprios terraplanistas, né, que faziam um grupo virar uma Disneylândia, né? Teve certo dia que esse messias do grupo, esse líder do grupo, acabou cansando, né, e viu que tinha globalistas infiltrados e saiu do grupo. E com isso, né, tendo saído o líder, o grupo foi desativado. E eu acho que eles migraram aí para o Telegram, que é um pouco mais contido, né, mais privado. E eu não sei como é que tá agora eles fazendo, mas estão tentando migrar para outras plataformas alternativas que dificulte, né, a entrada de infiltrados. Mas, de toda forma, né, o último tópico que eu trago aqui é que existem alguns minimamente sensatos. Né? Tem pessoas que estão aparentemente iniciando nesse pensamento errôneo da Terra plana, mas eles buscam ter um raciocínio mais sensato, né, e citando, ou talvez eles sejam também globalistas infiltrados no grupo, mas pelo comportamento eu identificava que eram pessoas que acreditavam ou tentavam acreditar na Terra plana, mas tendo um baseamento científico, né? Então teve algumas pessoas que, por exemplo, diziam, né, traziam, né, a ideia de Aristóteles, e outras pessoas contrapunham dizendo, só por isso você acredita nele, né? Outro print que eu trago lá no texto. Eu sei muito bem disso só de observar e não preciso de Aristóteles para saber disso. Então, enquanto tinha umas pessoas que tinham um espírito de pesquisador, né, como eles diziam aqui, né, se você não tem um espírito de pesquisador e tenta buscar a verdade, então não adianta fazer parte do grupo, já que o grupo, né, a ideia era tentar ser um pouco mais científico e trazer, né, metodologias com a base mais sensata e racional para tentar comprovar a Terra plana, o que é impossível. Mas essas pessoas com espírito de pesquisador geralmente eram reprimidas, né, eram oprimidas e rechaçadas pelo pessoal que acredita em tudo de forma rápida e prática e fácil e acaba não utilizando muito da razão. Mas eu resisti, né, até o fechamento do grupo, né, quando o Messias saiu do grupo e acabou sendo fechado. E, de toda forma foi bom pela comédia, pelas boas risadas e por conta de todos esses aprendizados, entre aspas, nesse mês e meio que eu fiquei no grupo. Então, em conclusão, aqui, né, eu consegui perceber que existem muitos pensamentos falhos e conceitos que são explicáveis, né, como viés de confirmação, heurística de avaliação, entre outras tendências de pensamento falho. E caso você queira saber mais, né, sobre isso, fica aí a dica de leitura, que é o Rápido e Devagar, né, 2 modos de pensar, que explica muito, que é sobre isso, né, de economia comportamental e como que as pessoas tendem a pensar de forma rápida e chegar às conclusões errôneas de forma nada sensata, nada racional. E também me surpreendi bastante com a capacidade imaginativa desses conspiracionistas, né, que nem autores de ficção científica conseguem imaginar coisas tão criativas quanto que eles imaginam, né? E o contorcionismo mental que eles fazem, né, é fenomenal para defender e para rechaçar qualquer tipo de opinião contrária, né, que na verdade não é opinião, é ciência contrária, contra essa pseudociência, essa crença, na verdade, que é a terraplanismo. E o grupo acabou virando circo, né? Eu já tinha participado de outro grupo que não durou muito, né? Que já tinha bastante globalistas infiltrados e próprias outras pessoas que acreditavam em diferentes vertentes da Terra plana e discutiam entre si. E esse grupo, né, Estudo Terra Plana,
foi criado para ser um pouco mais científico aí, entre aspas, mas também não durou muito tempo. E existem outras teorias ainda, como sobre o formato da Terra, como a Terra convexa, mas eu deixo aí a cargo do leitor, né, a cargo do ouvinte, para procurar essas teorias alternativas se tiver coragem e disposição. Então, espero que tenham entendido um pouco sobre esse tipo de pessoa, né, e teorias da conspiração que culminam por aí, as escuras nesses grupos aí de Deep Web e grupos não muito evidentes dessas plataformas de comunicação, mas lembrem-se de valorizar a verdadeira ciência, porque só com a verdadeira ciência a gente consegue fazer progresso na sociedade e na humanidade. Então, caso vocês queiram seguir, aí no caso no Instagram, é só seguir o @tudoemsimas, no YouTube Gustavo Simas. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, já deixa o like no vídeo e inscrição no canal, que isso ajuda bastante. E qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só deixar nos comentários também. E até a próxima. Valeu!